Então, boa noite, segunda parte da aula do dia 27 de novembro, de outubro ainda, graças a Deus, de 2020. Então, vamos lá. Eu queria pegar, a partir da leitura minuciosa e rigorosa da Karen, vou fazer uma outra coisa, que é tentar fazer uma leitura mais transversal, a partir do capítulo 5. Né? Então, eu acho que uma coisa que é a ideia da irrupção de Gaia é a coisa mais importante aqui, né? Que a gente tem que ter em vista. Então, colocando isso, quer dizer, o capítulo 5, então, ela vai dizer como a Karen introduziu essa ideia de um duplo devir planetário, né? Então, tem uma ideia que tem a ver com o capitalismo. Ela vai dizer, Marx nomeou o capitalismo. Trata-se agora de eu nomear Gaia, né? Então, se o capitalismo ele cria também uma ideia de planeta que tudo pode servir ao capital, a Gaia seria uma espécie seria o outro lado, lado do devir planetário, né? Ela também pressupõe uma ideia de planeta, mas ela é uma resposta, de uma certa maneira, ao próprio capitalismo, né? Então, ela vai falar muito numa ideia de transcendência. Né? O que seria essa ideia de transcendência? A transcendência é aquilo que nos escapa, né? E Gaia é uma transcendência no sentido que ela nos escapa também, né? A gente não controla isso. Ela vai dizer, nós temos dificuldade em lidar com essas transcendências e eis que Gaia faz a intrusão, né? E nos coloca de cara com essa transcendência. Então, aqui, a gente vai ver que tem volta esse tema da planetariedade que o Chakrabarti, que a gente leu aqui, também falava, né? E que ele vai pensar que é um outro sentido, para lembrar do Chakrabarti, um outro sentido de um universal. Né? Para ele era um universal negativo. Né? A gente vai ver que para Stangers é um pouco diferente. Bem, então, nesse capítulo 5 vai ser muito importante, ela vai mostrar como que o problema de Gaia não pode ser destacado do problema do capitalismo, né? E são duas faces do que a gente poderia chamar de planetarização, né? O próprio Chakrabarti vai fazer uma oposição entre o que é a globalização do mercado, do capitalismo, e o que seria uma planetarização, esse sentido de que a gente está diante de uma crise planetária, né? Enfim. Mas essa ideia de que Gaia é uma resposta, de uma certa maneira, ao capitalismo. Esse ponto é mais, né, ele dialoga diretamente com esse outro livro que ela escreveu com com o Felipe Pinhar, que é a feitiçaria do capitalismo. Né? Não vai dar tempo de eu falar sobre ele agora, mas, né, como que para Stangers aquela se aproximaria um pouco do Jason Moore, que fala do capitaloceno, né? Ela vai se recusar a tirar o capitalismo como uma força fundamental. E aqui ela vai mostrar que a gente tem esse embate entre Gaia e o capitalismo, entre Gaia e o que ela está chamando de uma narrativa épica do progresso e da emancipação, que tem a ver com a modernidade e com a economia capitalista. Né? Bem, em seguida, ela vai falar dessa necessidade de ter cuidado. Né? Na verdade, a palavra em francês
é faire attention, né? E é tomar cuidado, né? Ficar atento. Então, ela vai dizer, a gente precisa tomar cuidado, se cuidar contra essa grande narrativa épica. Isso, no Feitiçarias do Capitalismo, ela vai formular, ela e o Pinhar, formulam de uma maneira interessante. Tudo se passa como se o capitalismo fosse um grande feiticeiro que nos enfeitiça, nos amortece e nos torna meio embriagados, com dificuldade de resistir. E contra isso, ela está falando aqui da necessidade de prestar atenção, de tomar cuidado. Né? Fala, é um princípio de precaução. E aí ela retoma aquilo que a Karen já antecipou, que é essa grande tríade. Ela chama de uma santíssima trindade entre empresários que têm o direito de inovar, o Estado e a ciência. Né? Essas três coisas que vai dar origem, né? Que vai gerar isso que ela está chamando de uma economia do conhecimento. Né? E aí o ponto para ela é como resistir a isso, a esse complô, como resistir, né, a essa ciência que trabalha para os empresários, para os capitalistas, que por sua vez são protegidos pelo Estado, né? Então é interessante, a Tânia falou uma coisa muito surpreendente semana passada, que ela falava que ela lia esse livro da Stan Getz como uma etnografia, né? Esse cuidado com a empiria mesmo, né? E, e eu diria, é, continuando a Tânia, que esse livro é uma espécie de etnografia da resistência. O que a gente vai ver nos capítulos seguintes é isso. O que pode ser resistência a a essa tríade? E essa resistência, por sua vez, né, é uma maneira de compor com Gaia. Né? E quando ela fala compor com Gaia, eu lembro de de uma peça do Brecht, que é uma peça didática, e não sei se a Cibele ainda está aqui, mas que ele fala de uma peça sobre Baden-Baden, que é uma história de um aviador que cai, né, na Segunda Guerra Mundial, e tem uma parte super interessante que vai falar da importância do aviador que está numa tempestade de fazer um acordo com o vento. Ele não deve lutar contra o vento, mas ele deve fazer um acordo com o vento. Depois o Teatro Oficina até fez a peça Acordes, brincando com a ideia de acordo e de acorde musical, para falar desse acordo com o vento, para então você não cair. Então é mais ou menos isso que eu entendo como compor com Gaia, né? É você não ir contra ela, mas se alinhar com ela e a partir daí pautar essa luta e que se, né, no dizer da Stangess, é uma forma de resistência a essa santíssima trindade. Bom, daí que ela continuou o texto, o livro, voltando para a seara dela, que são as ciências. Então existe um papel político da ciência. Tem a ciência que está totalmente capturada pelas, pela indústria, pelos empresários,
né, a pesquisa financiada pelos, né, pelas grandes indústrias farmacêuticas, pela Monsanto, sei lá o quê, mas tem uma outra ciência, que ela vai dizer, que faz da sua vocação, que é essa inclinação experimental que dança no laboratório, digamos assim, nas palavras dela, e que podem encontrar um novo papel, que seria um papel de resistência. Né? Bem, então, é interessante que ela vai falar, quer dizer, que é um pouco a distinção que ela faz entre os praticantes e os experts. Né? Os experts são aqueles que têm a palavra, a última palavra, a palavra de ordem. Os praticantes são aqueles, né, que fazem ciência questionando-se, né, e pensando sempre nas consequências dos seus, do seu trabalho. Então, para que a ciência? Né? Em nome do quê? Acho que hoje em dia essa é uma questão super importante. Né? Ela vai falar pesquisadores capazes de criar respostas, de pensar um futuro não bárbaro. Por exemplo, aqueles que estão estimulados pelo tal acontecimento OGM. Como criar uma outra agricultura que não seja essa que coloca em risco os pequenos agricultores, que usa inseticidas nocivos à saúde, né? Enfim, coisas desse tipo. Né? E, portanto, conseguem furar essa tríade Estado, empresa, ciência. Né? E que, portanto, é uma coisa importante que tem na Stanger, eles recuperam o que ela está chamando, né, o que a Karen também frisou muito, essa capacidade de pensar e agir em conjunto. Né? Bom, aí ela vai entrar no problema da economia do conhecimento. E ela recupera um outro tema, que é um tema que eu acho central, mas eu não vou entrar muito aqui, que é o problema dos enclosures. Né? E todo mundo que leu Marx, né, enfim, sabe, né, os enclosures são cercamentos, né, que, é, que tem a ver com a origem do capitalismo, mas que é o momento de expulsão da terra e de instauração da propriedade privada, né, tal como isso pode ser visto na Inglaterra do século XVII e XVIII. Bem, então, o que você tem com os enclosures é a privatização de uma coisa que era comum, uma propriedade comum e que se torna, então, propriedade privada. E isso, o Marx dizia, está na base da acumulação primitiva do capital. Né? Então, dentro desse raciocínio marxista, o enclosure seria um pouco o que inaugura o capitalismo. Né? É interessante, isso ela vai trabalhar mais no Feitiçarias do Capitalismo, né? Que ela vai dialogar com a Starhawk, né? Que a Karen já antecipou aqui, e vai, né, mover o pensamento e a ação política dela a partir da seguinte ideia. Os enclosures, os cercamentos, coincidem na Europa com a caça às bruxas, né? Com a erradicação da bruxaria e dos conhecimentos ditos femininos. Né? Portanto, dirá
a Starhawk resistir ao capitalismo é se nomear, né, de novo, a ideia da nomeação é se nomear uma feiticeira neopagã, uma bruxa. Né? Então, a Starhawk cria um movimento conhecido como Reclaim, que quer dizer retomar, reativar, reivindicar, né? Que é um movimento que se propõe a reativar os conhecimentos da bruxaria feminina na época anterior à Revolução Industrial e, portanto, ela propõe uma aliança entre essas práticas de bruxaria e os movimentos anticapitalistas. E não é à toa que a Starhawk tem um papel, um papel central, por exemplo, na Batalha de Seattle, né, que é um grande movimento que se coloca contra decisões da Organização Mundial do Comércio. Né? Bom, não vou entrar muito nessa discussão, mas a Stanger está tentando trabalhar com essa dupla, enclosure de um lado e reclaim de outro. E o que ela vai dizer? Se lá no século XVIII a terra que era cercada, né, hoje o problema é o cercamento do conhecimento. Né? É o que ela está chamando justamente de economia do conhecimento. E o que seria o reclaim diante do cercamento do conhecimento? Esse reclaim seria justamente essa possibilidade de pensar uma ciência capaz de resistir e de não se deixar aprisionar pelas empresas, pelo capitalismo. Né? Bom, então aqui, interessante, ela vai falar em outro enclosure, o enclosure do conhecimento. Né? E ela vai. Bom, daqui a pouco eu chego lá. Bom, e ela vai discutir com dois autores importantes, que é o Michael Hard e o Tony Negri. Né? Tony Negri. Os marxistas importantes que escreveram 3 livros, uma trilogia, que é o Império, a Multidão e o Comum. Né? Que também, e enfim. E eles vão falar num capitalismo cognitivo, né? Que seria justamente o que ela está chamando, né, de uma apropriação do que seria o bem comum da humanidade, o conhecimento. Né? Não é mais uma apropriação de trabalho material, mas justamente de trabalho imaterial, de saberes abstratos. Ela vai falar de um proletariado, eles, né? Um proletariado imaterial, contra os novos enclosures. E aí eles vão dizer que talvez esse proletariado imaterial consiga fazer o que os camponeses não conseguiram, consigam resistir a isso. Né? E aí ela faz uma discussão muito interessante, que valeria a pena aprofundar, sobre a revolta dos programadores, dos informáticos, que são aqueles que justamente, né, podem se revoltar, né, podem construir
redes de cooperação, né, contra esse capitalismo que sabe tudo, que suga tudo, né? A gente viu, não sei se vocês viram aquele, aquele filme da Netflix, como que chama mesmo? Que fala da internet, O Dilema das Redes? Dilema das Redes, né? Que é mais ou menos um pouco essa ideia, né? A gente está dando dados para o sistema tá se apropriando disso e que talvez a gente só pode resistir por dentro, né? Sabendo driblar por dentro esse sistema, e, enfim, controlando esses dados que a gente produz. Então, mais ou menos, ela, junto com o Negri e o Hart, estão discutindo esse lugar que pode ser um lugar de resistência desses programadores, né? Acho que a Sofia queria fazer um comentário. Ela escreveu Assim, aqui claro. no chat. O que eu ia falar tem a ver com essa questão do filme do Dilema das Redes, Uhum. que é justamente dessa coisa do open source, né? É que a gente sabe que open source, que é o que os programadores lutaram para ter, né? Justamente que a maior parte dos grandes monopólios da internet não são open source. Por exemplo, o Google Meet que a gente está usando agora, né? Pois é, que é uma grande discussão até a gente entrar nessa. Pois é, e eu acho interessante que é justamente assim que se assegura a propriedade, né? E isso permite muitas coisas, por exemplo, sobre esses algoritmos do Facebook, quando as pessoas pedem, como é que são, perguntam assim, pessoas de fora, como é que é o algoritmo do Facebook ou do Instagram, como é que ele funciona, as empresas elas usam justamente a justificativa do segredo industrial para não revelar como esses algoritmos funcionam, né? Elas falam, não vamos revelar porque isso é um segredo que é o que justamente garante que a gente lucre, né? Que isso seja tão efetivo. É porque e por isso tem que permanecer segredo, e por isso que a gente não entende como exatamente esses algoritmos são feitos e programados, a não ser que as pessoas tenham enfim, entrado nessas empresas e trabalhado nisso, né? E muitas são os tais programadores de quem ela está falando. Justamente. E até mesmo esses programadores muitas vezes não sabem exatamente como funciona, né? Porque, enfim, é muito grande. Enfim, aí eu acho isso interessante, porque existe toda essa questão de abrir, e também existem outras formas de existir na internet, como a pirataria também, pirataria de mídia, de filmes e de livros também, e tem até o SciHub, que é que faz pirataria de artigos científicos, mas, de qualquer maneira, o monopólio continua sendo as grandes empresas capitalistas que se fecham com esse segredo industrial com programas fechados, né? Então, até aí, a resistência tá difícil. Pois é. Exato. Tá difícil, mas não é impossível, como ela diz, né? Então, é interessante isso. Quer dizer, porque a gente está dando dados. Nós somos doadores de dados. Mesmo essa aula, a gente não sabe o que pode acontecer. Estamos sendo, né? Somos proletários do imaterial, né? Mas é isso. E só que é interessante. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me, me desacelerem. Que ela vai se contrapor um pouco à conclusão do Hadid e do Negri, né? Que ele vai falar, se esse proletariado imaterial, né, eles vão dizer, seria uma nova vanguarda, né, da história, né? E justamente porque eles já não têm mais vínculo, eles já não têm vínculo com nada, né? Eles estão totalmente desmaterializados. E a Stan Getz vai dar um passo atrás.
em relação a essa conclusão do Negri e do Hardit. Ele vai falar, não, né? Eu recuso a pensar numa ideia de vanguarda e eu reponho a ideia de que o que é importante que esses programadores colocam, e que não é exclusivo deles, é a capacidade de se reunir em torno de algo comum, de um bem comum ou de uma causa comum, né? Então ela vai falar, esses informáticos são commoners, né? São aqueles caras que produzem o comum, o bem comum, né? E é isso que é o importante. E o que define eles não é a ausência de vínculos, mas é justamente a produção de vínculos, né? Então, em vez de pensar uma vanguarda, né, que se destacou de todos os vínculos efetivos, aí a passagem para um capitalismo totalmente cognitivo, o que ela está falando não, né? Não tem vanguarda e o que tem é a possibilidade de fazer comunidade, né? Então, o saber dos programadores e de outros praticantes não é um saber abstrato, mas é um saber que produz a comunidade, que produz o comum, produz a comunidade. Eu acho que esse é um dos temas mais importantes do livro, desse livro. Não sei. Claro, Alex. Ah, Não, que o que eu achei interessante dessa passagem, vocês estão me ouvindo? sim, se puder aparecer para nós. Então, eu posso aparecer, peraí. O que eu achei interessante é o próprio significado desse comum, né? Porque no fim das contas, o Hart e o Negri, eles usariam o comum no sentido dos commons como aquilo que é de todos, né? É aquilo que é comum à humanidade, um patrimônio universal, assim, digamos. E aí eu acho que a Stanger já apresenta Exatamente. uma diferença desse comum que vai ser fundamental para tudo que ela vai narrar, assim. Inclusive, quando ela vai falar sobre a ideia do povo nas ruas, né, que ela propõe aquela ideia das ruelas articuladas, Maravilhoso. não se trata de uma emancipação condensada em um universal do povo, do comum, da humanidade, mas muito mais do comum como aquilo que produz comunidade, que, tipo, em última instância, o comum dos programadores não é o nosso comum, assim, não é um comum de nós que estamos aqui, mas é o comum dos programadores, assim. Então, é até meio difícil de engolir, porque a princípio para a gente é mais sedutora a tese do Negri, assim, um comum a todos, pô, mais De legal. novo, quem é a vanguarda, né? Oi? Eles colocam a questão de quem é a vanguarda. E com isso eles caem de novo na narrativa épica. Quem é que vai nos salvar? Então, os trabalhadores do material. Sim, de um Né? comum que seria da humanidade, né? Assim, uma coisa que eu acho até mais sedutora num primeiro momento, mas que o que ela fala sobre um comum particular, digamos, né? Um comum dos programadores é muito interessante para o que ela vai propor, né? Nessas, sei lá, não são receitas, mas essas ideias de resistência. Ela fala em receita de resistência no Feitiçarias do Capitalismo. Ela fala que receita é justamente isso, que é uma receita. Pode dar certo, pode não dar, pode desandar. Né? Mas não é uma fórmula. Mas acho que o que o Alex falou é fundamental, né? E essa imagem da avenida das ruelas, que eu lembro que essa coisa das ruas, né? Ela fala, mas o que significa sair às ruas? Significa pegar a avenida que vai chegar, que vai nos fazer tomar o poder, né? É atravessar o... Não. Ou será fazer por várias ruelas, tomar... Eu acho que isso me lembra muito de 2013, né? Que você tinha várias frentes, e elas iam se misturando. E isso é interessante, né?
E justamente não tem o comum, mas tem praticantes que produzem comuns. Ela fala de usuários, né, Rê? Sim, exato. Que aí é o próximo ponto, essa coisa do usuário, que é uma coisa muito louca, né? Posso perguntar uma coisa? Claro. Essa coisa do comum ainda, ela estava aqui pensando, isso é uma coisa pensada, refletida antes da avalanche dos negacionismos, né? O tempo dos negacionismos, talvez. Inclusive negação das catástrofes, né? Uhum. E eu não sei, talvez menos na Bélgica, ó, mais nas Américas, pode ser. Mas o ponto é esse, né? O que ali parece suposto um saber comum. Tudo bem, tem que ser feito e tudo mais, mas ele é, não é uma coisa kantiana de chegar à razão e tal, mas não está ali meio supondo, você não acha essa coisa de que esse saber comum é possível, é meio dado até, que, não sei, pré-negacionismo. Mas um saber comum, As pessoas não querem saber. sim, Não tem comum sobre vacina, não tem comum sobre vacina, não tem comum sobre mudanças, sobre mudanças climáticas. Tem a ciência. A ciência não é comum. é isso que ela está acho que ela tá falando, né? A ciência não é, ela não põe o comum, né? O que ela pode pôr são. Daí a ideia de que cada prática científica tem a sua ecologia e, portanto, seu comportamento, portanto, suas verdades, né? E uma coisa que é mais importante ainda, suas causas, né? Mas uma parte importante da população não quer saber disso. Do que Não quer saber de saber comum. quer, quer saber de um saber, é isso? Quer, quer saber de não saber. De não saber, tá? Planismo, não sei, vacina, não sei o quê, Antivacina. vacina, tudo mais. Ah, então, não, entendi. O que seria O saber comum debaixo de Bolsonaro e Trump. que eu acho que é justamente, eu acho que a gente está vivendo é uma exacerbação da tal economia do conhecimento, né? Mas, claro, no negacionismo, porque, na verdade, eu não sei, aí a gente teria que pensar, eu não sei se eles estão querendo destruir a ideia de uma relação entre a ciência e a indústria. O que eles estão querendo destruir é a capacidade de colocar problema das ciências, né? Eles não estão atacando o cientista do transgênico. Eles estão atacando o cientista do clima, que está dizendo que a Terra está. Né? Então, eu não sei, eles não estão detonando o consórcio ciência e capitalismo, eles estão detonando a capacidade que a gente tem de pensar a ciência como prática, né? Eu acho que essa que é a. Porque, sei lá, tem o problema da evolução humana. A partir do momento que a ciência não está dentro do consórcio, ciência, empresa, Estado, aí ela pode ser descartada, né?
Me parece, eu imaginaria assim, não sei. Posso fazer um comentário? Sim, Essa questão do negacionismo, na verdade, é um pequeno relato etnográfico, porque eu estou começando a estudar os terraplanistas agora. legal. Eu, pelo menos no que se refere aos terraplanistas, o que eles falam não é a ideia de que... É porque, junto com a ideia do negacionismo, em geral, vem a ideia da conspiração, né? Que é fundamental para entender. Não dá para entender... Hoje em dia, pelo menos, não dá para entender uma coisa sem a outra. Já houve um terraplanismo que não estava associado com a conspiração, mas isso foi lá no século XIX. Uhum. E pelo que eu entendo, assim, pelo que eu escuto deles, é mais no Dos sentido... terraplanistas. Dos terraplanistas, assim. Você está trabalhando com eles. Não, Interessante. eu tô assistindo vídeos no YouTube, assim. Sim, É porque sim. o meu trabalho é na linguística, então é Muito da legal. análise argumentativa. Muito legal. Bem... Eu tô começando agora, então vamos ver. Mas eles falam, em geral, que eles estão fazendo a ciência verdadeira, né? Eles estão fazendo a ciência empírica de verdade. Não é que eles são contra a ciência, eles são contra a ciência moderna, na medida em que, para eles, a ciência moderna é justamente uma farsa, é uma mentira conspiratória para aí, em geral, o motivo relaciona com o cristianismo, né? Para, sei lá, tipo uma conspiração satânica, é uma conspiração, de verdade, é uma conspiração para que as pessoas não acreditem na Bíblia, porque a Bíblia fala que a Terra é plana. No caso, esse é o dos terraplanistas. Eu acredito que dos negacionistas climáticos e dos anti-vacina, eu não sei se sempre tem o componente de conspiração, agora eu não sei em que medida, mas pelo que eu entendo, sempre tem essa ideia de que o que eles estão fazendo é a verdadeira ciência, e é o verdadeiro acesso à verdade, assim. Porque o que os cientistas fazem, eles são comprados, eles fazem parte de algum consórcio, eles fazem parte de alguma coisa para os chineses, enfim, o que for, fazem parte de alguma justificativa para que esses cientistas falem isso. Só que o que eles fazem não é ciência. O que a gente faz é ciência. O que a gente faz é empírico de verdade. Por exemplo, sei lá, eu olho para o horizonte, a Terra não é plana, então a Terra não é redonda, então ela é plana. Enfim, mais nessa ideia de a verdadeira ciência seria essa alternativa, né? Sim, aí teria que entender que ciências são essas, como que eles definem ciência, né? E a própria Tanger está definindo também as ciências, no plural, a partir de uma ideia de prática, de experimentação, de exigência e de obrigação, né? Aí teria que entender como que eles estão definindo as suas práticas, né? Mas é muito interessante, porque eles estão colocando em xeque uma ideia de ciência, né? Entender a ciência deles é o meu objetivo no momento. Muito legal, acho que faça um trabalho final sobre isso, que vai ser muito bacana. Posso só complementar uma coisa que eu acho que está enfim, um pouco, não exatamente isso, sobre o tema do finalzinho desse capítulo que você está comentando, mas eu acho que é interessante, porque quando ela faz essas duas narrativas sobre os enclosure, e ela opõe, enfim, o que seria o que o Negri e o Hajdt escreveram, né, do capitalismo cognitivo, e ela vai falar sobre os programadores e os usuários. Acho que é interessante que ela coloca essas narrativas, ela caracteriza de forma quase, não digo caricatural, mas ela diz, bom, eu estou caracterizando dessa forma para me distanciar da narrativa deles, né? E ela fala de uma... ela vai falar, né, do capitalismo cognitivo em termos de uma renovação de um teatro conceitual, né, que ainda se mantém desse gênero épico. E aí, logo em seguida, mais para frente, ela vai falar, né, que esse gênero do teatro dos conceitos, e aí ela retoma uma ideia dos matemáticos e diz, bom, os matemáticos falariam de
teorema da existência. Então, não é exatamente assim, o fato dela caracterizar dessas duas formas, dela falar do capitalismo cognitivo, dela opor os programadores, também, eu acho que os termos que ela usa são também parte de uma retórica que ela está utilizando, e quando ela fala do uso conceitual que ela está dando para isso, e ela fala teorema da existência, o que quer dizer? O que é conceitualizado demonstra a existência de uma resposta positiva à questão, né? Se existe um candidato digno desse papel, mas não indica a maneira como esse candidato se tornará capaz de desempenhar isso. Então, ela está falando de lugares conceituais, mais propriamente do modo específico como esses lugares vão ser preenchidos. Então, assim, eu acho que essa questão, não sei se ajuda a pensar a esses comentários, mas eu acho que a própria forma como ela está formulando o problema não é exatamente nesses termos. O comum aqui é um comum que põe um espaço conceitual, que no caso do Negri e do Reich é atualizado, é renovado nesses termos, mas que não é necessariamente preenchido ou realizado. Não sei se é nisso que o Stélio estava pensando que poderia soar como um kantismo, mas eu acho que é um pouco esse o jogo retórico conceitual que ela está amarrando aqui no final desse capítulo sobre os comuns. E, na verdade, é isso que ela vem, que a irrupção de Gaia faz questionar. Né? Ela coloca nesses termos, mas são esses os termos que a irrupção impede que se leve adiante. Acho que também tem essa sutileza da argumentação dela. Porque a irrupção de Gaia nos coloca diante desse planeta, né? De uma planetariedade, e o problema para ela é, então, como restabelecer um comum, mas que não é o comum único, mas é modos de fazer comunidade, né, que possam se contrapor àquilo que causou a intrusão de Gaia, que é a tríplice aliança Estado, capitalismo e ciência. Né? Agora, quer dizer, ela vai falar muito dessa inteligência coletiva, né? Falar esse esquema de coisas no que a gente está, tira da gente a possibilidade de produzir uma inteligência propriamente coletiva, né? E aí ele vai dizer, Gaia está nos pedindo uma resposta, e a resposta a Gaia tem que ser de uma maneira não bárbara, né? Como a Karen falou, é preciso civilizar os modernos. E civilizar os modernos é quebrar essa barreira da economia do conhecimento. Né? Bom, essa ideia de usuário é muito interessante, né? Que ela faz essa oposição, né, entre usuário e utilizador. O usuário é aquele que produz um comum. Então, é meio louco, porque ela parte dos usuários de drogas, não arrependidos. Isso é que ela tem um livro sobre a experiência na Holanda. Né? Ela escreveu muito, a Isabela Stangert. E um dos livros dela é sobre, chamou de O Desafio Holandês, que é sobre como, né, você não vai proibir as pessoas de usarem drogas, mas você vai tentar dar meios para que elas se organizem e constituam uma comunidade. Né? Então, quem são? Então, o usuário é aquele que usa uma coisa, mas que tem um saber sobre essa coisa. Por isso que um programador é um bom exemplo de usuário, porque ele é o cara que usa o programa, mas ele conhece. Ele sabe que é uma coisa que a gente não sabe, a gente é totalmente alienado, quer dizer, eu, né, por exemplo. Né? Então, o que é usar sabendo o que isso significa? Né? E isso ela pega como exemplo usuários de drogas. Né?
Então, por exemplo, ao invés de eu usar uma droga de qualquer jeito, eu vou saber o que é melhor, o que é pior, eu vou saber de onde vem, o que causa, eu vou me informar e criar, digamos assim, um comum a partir desse saber. E, inclusive, reivindicar coisas. Por exemplo, se eu sou um usuário de heroína, eu vou reivindicar para o governo que distribua seringas num determinado espaço onde eu possa me sentir à vontade, né? Que é o que ela vai chamar do desafio holandês, que depois de uma certa época não deu tanto certo, mas é interessante. Outro exemplo que ela vai dar é dos pacientes que têm HIV e que como esses pacientes que são usuários de remédios, de medicamentos, como foi fundamental na década de 80 que eles se organizassem para lutar pela liberação de certos medicamentos, que até então foi um processo muito lento. Né? O processo, não conheço isso tão bem, mas foi um processo muito lento, esse de oferecimento desses medicamentos. Foi uma briga travada diretamente com os laboratórios e com a indústria farmacêutica. E ela vai falar, por exemplo, que é algo que eles já tinham falado no Feitiçarias, é de uma organização chamada ACT UP, né? Se não me engano, começou nos Estados Unidos, foi muito forte na França, né? Que foi muito importante no final dos anos 80 e nos anos 90. Né? E foi fundamental. E era um grupo de ação direta de pessoas, grande parte, não todos, portadores de HIV e que reivindicavam, né, respostas mais eficientes da indústria farmacêutica e do Estado. Tem um filme de ficção chamado 120 batimentos por minuto, que passou ano passado, que é sobre o ACT UP na França. Né? Tem um filme também, um documentário sobre o ACT UP nos Estados Unidos. Enfim, mas esse é um exemplo claro de como que usuários são aqueles que constituem um comum. Eles não são simplesmente utilizadores, mas eles produzem, eles refletem, produzem um saber comum e reivindicam respostas. Né? Então, aquelas manifestações famosas do pessoal do ACT UP nos anos 80, que eles pegavam as cinzas dos mortos, né? Os recém-mortos de AIDS, invadiam as reuniões das indústrias farmacêuticas e espalhavam a cinza desse morto, dizendo, a gente não tem tempo para esse lenga-lenga de vocês, para ver se o remédio vai emplacar ou não no mercado. São vidas. Né? Que é mais ou menos o que está acontecendo agora. Né? Eu ia fazer só um breve comentário enquanto você respira aí. Esse negócio é muito doido ler esse texto agora, né? Tipo, é muito doido ler esse texto pensando que ele foi escrito em 2008, tipo, que o gatilho dela foi a crise de 2008, eu leio hoje e fico, puta. Né? Que é uma crise tão fichinha, perto da de hoje. Exato. Se a gente for colocar ela para pensar o agora, isso foi levado à última instância, né? Porque eu tava pensando até, esses dias foi até no Twitter mesmo que eu vi uma coisa, mas que
que a pandemia é o primeiro evento realmente global que a gente tem, no sentido de que, enfim, é claro que as coisas sempre aconteceram ao redor do mundo, mas uma coisa ao mesmo tempo, tão intensamente, assim, né? Não sei se a gente teve uma escala tão severa, mesmo com as coisas econômicas e tal, mas de uma coisa de, ninguém no mundo está saindo de casa, né? Por mais que isso tenha durado mais ou menos tempo nos lugares. E acho que o livro dela, para pensar essa posição, onde também a gente é colocado com vários outros dentro da gente mesmo, assim, né? Tipo, dentro do nosso ocidente aqui, pensando esse nós, né? Que, enfim, acho que ela tem uma coisa que é muito atual, muito boa e dá um respiro, né? Eu acho que ela, a Stratton não, a Haraway tem um pouco a Stratton, né? Daqui a pouco. Mas que a Stenger e a Haraway, elas têm uma coisa, ler elas dá sei lá, eu sinto sempre uma respirada, assim, sabe? Tipo, você fica tipo, puta, se pá, dá pra fazer alguma coisa, não é tão, apesar de chamar no tempo das catástrofes, né, dá pra fazer alguma coisa nesse tempo, assim, eu acho que tem uma coisa política muito forte, né, no texto, assim, na forma com que elas constroem, o porquê elas estão fazendo aquilo, né, isso já está dado a priori, que é a própria proposta que elas estão fazendo, né, mas enfim, podem seguir. É isso mesmo, não é à toa. Eu acho que a gente precisa, eu acho que eu vou interromper agora a aula expositiva, só finalizar, e aí eu proponho, a gente pode pegar esse final do tempo das catástrofes e juntar com a discussão do Latour, porque eu acho que eles vão falar de coisas muito parecidas, apesar de oferecer respostas muito diferentes. Mas uma coisa que eu acho importante que você falou, Natália, é que, quer dizer, ela está apostando na possibilidade da gente de dar respostas que não são épicas, no sentido de um comum, de uma vanguarda, mas respostas possíveis. Por exemplo, esses hackers, programadores, o pessoal do WhatsApp, quer dizer, diante de uma catástrofe eminente, ela vai mapeando lutas que trouxeram resultados. E o cimento dessas lutas seria essa inteligência coletiva, né? De pensar junto e agir junto. E não é à toa que ela termina o livro com uma evocação do Spinoza com a ideia de alegria, né? E se a gente for pensar, a palavra Gaia, né, também tem a ver com gai, né, em francês, ou gay em inglês, que é uma palavra que vem lá de trás, de uma origem latina e depois provençal e tal, que quer dizer alegre, irreverente, né? Então, acho que é interessante como ela vai montando isso, quer dizer, a catástrofe, mas a possibilidade de responder a essa catástrofe a partir de um restabelecimento, da restituição de um comum, de causas comuns, né? E que nos fazem agir. E cada causa numa ruela, e essas causas devem se encontrar, mas elas não precisam chegar em um ponto só, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, como que a gente faz para deixar de ser utilizador e se tornar usuário, né? Deixar de ser o expert para ser o praticante, né? Que acho que essas são as questões fundamentais aqui. E por menores que sejam, né, esses ganhos políticos, ela chama atenção que, por menores que sejam, por provisórios que sejam, é super importante que isso seja reconhecido na sua potência, né? E o sentido de alegria como aquilo que aumenta a potência de agir. Eu acho que é uma alegria que se dá no encontro, né? Não é uma alegria
individual, justamente dessa coisa de uma narrativa épica, heróica, de alguém que consegue, por seus próprios meios e virtudes, chegar a um determinado fim e resolver um problema, mas é algo que justamente depende de uma ação coletiva, né, do encontro, do acontecimento, daquilo que é fortuito, que não é feito exatamente para durar, mas que, quando acontece, permite que essas conexões produzam e reverberem, enfim, uma série de efeitos, né, de conhecimento, enfim, acho que essa ideia é super potente, né, e faz pensar por outros caminhos. E aí, eu acho que isso que o Renato falou, de restituir outras formas de agir, outras formas de imaginar, é importante também, né, quando ela fala da feitiçaria, os próprios movimentos ecofeministas também são centrais, não só como uma inspiração política para pensar outras formas de ação, mas também para a própria questão da imaginação, né? Ela diz, num dos capítulos do livro, quão importante é a gente aprender a contar outras histórias, que não sejam histórias morais, mas que sejam histórias que ajudem a gente a repovoar o deserto da nossa imaginação. Então é isso, não adianta só a gente saber, né, ter uma série de informações sobre mudança climática, mas que a gente também se abra a outras formas de imaginação, porque, enfim, né, a gente não vai conseguir responder ou compor a Gaia só com dados de emissão dos gases de efeito estufa, né, quer dizer, a gente precisa aprender a imaginar de outras formas. Acho que também essa é uma coisa super importante do livro, né, que faz pensar nessa... Enfim, acho que tem uma impressão semelhante à da Natália, né, de dar uma certa força, acho que, né, da leitura dela. Assim. Não sei se exatamente a ideia é esperança, porque a esperança coloca a gente com afetos, que não são exatamente o que ela está pretendendo aqui, mas de restituir a capacidade de pensar, né, isso que ela fala, desse desenfeitiçar e de buscar essa potência de agir mesmo. Eu acho que é bem isso. Me lembrou também aquele documentário da Donna Haraway também, que é o Storytelling for Survivor, né? Tipo, contar histórias para a sobrevivência da Terra, né? Sim, exato. Ou o Ailton Krenak, né? Adiar o fim do mundo, como que era? Sonhar, né? Adiar o fim do mundo. Ideias para adiar o fim do mundo. Depois ele fala em sonhar para adiar o fim do mundo. Né? Porque é isso. E eu gosto muito desse exemplo que ela dá do ACT UP, porque é isso, você pega, né, pessoas que estavam diante de uma... Né, eu acho que é interessante a gente fazer esse paralelo, inclusive, com a questão da Covid, né, de pessoas diante de uma epidemia terrível, de uma doença realmente incurável, com promessas de medicamentos, e que elas se ligaram que, em um determinado momento, se não tivesse aquela luta com os responsáveis, com a indústria farmacêutica, com tudo a coisa não ia para frente, né? Então, aquilo era uma questão de vida ou morte. E realmente eles conseguiram mudar muita coisa, né? Quer dizer, não existe também progresso da ciência sem avanço da ciência sem essas lutas, né? Mais questões, gente? Eu vi que a Natália ia ligar o microfone dela. Você fica, né, pensando, vou escrever, vou falar, porque a vontade é ficar ad eterno, assim, mas acho que entra nessa discussão sobre qual é a potência da política, né, que a gente estava já discutindo ali um pouco antes, mas acho que é muito forte quando ela nomeia esses grandes responsáveis, mas ela restitui a nossa potência, né, tipo, por outros caminhos, assim, tipo, esse movimento de nomear também não encerra o problema ali, né, tipo, e acho que ela tira muito dessa coisa do individualismo, que eu acho que nesse grande pilar da modernidade, assim, acho que é também uma crítica severa a essa noção, né, que vai sendo trabalhada ali. Eu acho esse livro muito forte, assim, acho que cada vez que eu leio ele
ele me revela outras coisas, sabe? É uma coisa que eu vou sempre revisitando, assim. Ó, Sibeli escreveu uma coisa linda sobre o Krenak. Página 13. Ah, essa é uma citação? Sim. Você não quer ler pra gente? Leio. Oba. Calma, espera aqui. Nosso tempo é especialista em criar ausências do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. Ó. Muito lindo. Obrigado, Si. Essa humanidade zumbi, né? Isso é muito interessante, essa imagem que ele dá, né? A gente é uma humanidade zumbi, meio morta, meio viva. Que me lembra também o Davi Copenau na Queda do Céu, né? Na hora que ele fala que a gente não tem capacidade de sonhar, os brancos não sonham. A gente, né, tem todo... É muito lindo também essa segunda parte do livro, onde ele faz toda uma... Olha, vou falar aqui o que eu acho de vocês. Né? Vocês não sabem pensar, vocês não sabem escutar, vocês só sabem ler, né? Vocês sabem ver essas peles de palavra, então vou aqui fazer um catatal de 700 páginas, vocês param de me encher o saco, mas entendam que vocês estão basicamente fazendo tudo errado, né? Acho muito potente essas inversões que você vê e você fala, caralho, dá para viver de outro jeito, né? Dá para ser outra coisa, assim. Que é o que o capitalismo furta da gente, né? Nesse sentido,